Essa semana eu estava conversando com um amigo meu que é ateu. E é muito engraçado conversar com ateu, né? Porque é o que eu sempre digo, não existe ninguém com mais fé na vida do que um ateu. Um ateu que acredita no nada apesar de tudo que existe. Enquanto muitas pessoas falam que é uma pessoa fanática por Deus, né? É um fanático e tal, mas ele acredita pelo menos em Deus, né? Por causa de tudo. Enquanto um ateu é apesar de tudo. Mas tirando isso, eu estava discutindo com ele e falei, bom, então você não acredita em você mesmo, né? Você não acredita na sua própria existência, no seu próprio ser. Dentro daquela crença de que nós somos um monte de células empilhadas e que no empilhar destas células nós de alguma forma tomamos consciência, passamos a ter livre-arbítrio, passamos a sentir, passamos a ter felicidades, tristezas, aprender, a construir foguetes, enfim. É exatamente você imaginar pedras criando foguetes, sentindo, sofrendo, etc, etc, etc. Mas uma pergunta que me fazem muitas vezes aqui no canal é: um ateu, o ateu vai diretamente para o umbral quando ele morre? E essa é uma pergunta interessante que faz a gente pensar em muitas coisas. Em primeiro lugar, o que define quem vai para o umbral ou quem não vai para o umbral não é a sua crença religiosa ou a sua descrença. Isso é absolutamente relevante para o universo, para Deus, porque como Jesus nos ensinou, o que é importante para cada pessoa é o amar, é a frequência do amor, isso é que é o fundamental. Então existem muitos ateus por aí que têm essa frequência do amor. São ateus que têm compaixão, respeito, moral, ética, que vivem bem, que tratam bem as pessoas ao seu redor, que fazem caridade, que, enfim, que dão um banho em muitos religiosos e fanáticos por aí que querem, né, ser a pessoa próxima a Deus, ao universo e tudo mais, mas não conseguem ter um pingo de amor, não conseguem olhar o próximo, não conseguem ter a percepção do outro. Então, muitos ateus são muito melhores em termos de coração, de amor, muito mais próximos do que nos ensinou Jesus, do que muitas pessoas religiosas. Ou seja, estes ateus todos, não apenas eles não irão para o umbral, como podem ir para dimensões muito superiores. Porque o fato dele ter sido ateu na vida, às vezes foi colocado pelas circunstâncias, pela família, pela cultura, pela profissão, por um mestre, enfim, né, enviesado que ele teve na vida. Mas se isso não o desviou do amor no coração, não o desviou da ética, da moral, do fazer o bem, então não tem problema nenhum. Era apenas uma crença que ele tinha enquanto encarnado. Agora, o problema são dois. O problema é quando, primeiro, a pessoa que é ateu, né, a pessoa ateia, ela começa a achar que, por não acreditar em vida após a morte, então eu posso fazer tudo o que eu quiser aqui na Terra. E aí ela começar a se levar demais para a materialidade, para os vícios, para a corrupção, e pensando assim, bom, eu tenho que aproveitar agora, porque agora é só o que existe. E aí ele perde essa moral, ele perde essa ética espiritual e começa a praticar atos que realmente são atos contrários aos ensinamentos de Jesus. E por consequência, vejam só, não é porque ele é ateu, mas é porque ele foi ateu e começou, por causa disso, a se desviar do amor, da caridade, então ele acaba indo para o umbral, porque a frequência dele na vida e os atos que ele faz acabam sendo errados, por causa justamente da sua descrença na vida após a morte. Então essa é uma situação que pode, o fato de ser ateu, auxiliar a pessoa a eventualmente ir para o umbral. Uma outra situação que pode auxiliar é quando a pessoa é ateia e tão materialista, que ela não acredita, né, ou seja, de forma nenhuma na vida após a morte, e aí é muito comum que aconteça o seguinte, que ela acabe morrendo e absolutamente não acredita que morreu, não entende que morreu. Nós já vimos aqui no canal, temos vários vídeos sobre isso, né? Pessoas que morrem e continuam vivendo, né? Sem saber que morreram, porque ela não acredita. Ela se sente viva, ela está no outro plano, se sente viva, não consegue se elevar por causa dessa descrença na sua própria morte, e continuando a sua vida. Às vezes acaba ficando junto ao corpo, vê o seu corpo
ser deteriorado pelos vermes, a pessoa ser enterrada, a pessoa volta para casa e fica na casa por muitos anos, décadas. Por quê? Porque ela não acredita que morreu. E isso é uma forma de umbral, quando a pessoa fica presa aqui à Terra, porque ela não acredita que morreu, então ela não consegue se desprender, ela não consegue se elevar. Então isso pode acontecer também. Então, e principalmente quando a pessoa ela não tem também esse amor, porque um ateu que tenha muito amor no coração, esse não vai ter problema nenhum, nunca. Mas um que não tenha tanto e que não acredite de forma nenhuma na vida após a morte, esse tem grande chance de no mínimo morrer e não perceber e acabar ficando, né, como uma alma perdida aí por muito, muito tempo. Aqueles ateus, é claro, que acabam tendo uma vida desregrada, assim como aquele fanático, aquele religioso, aquele espírita, aquele que for, também tem uma vida desregrada, desequilibrada, vai acabar também passando um tempinho no umbral, o que, como a gente já comentou aqui também, é muito mais comum do que parece. Até porque muitos dos nossos hábitos, vícios, erros assim do dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, às vezes são o suficiente para baixar nossa frequência e fazer com que a gente acabe nos atraindo a uma frequência baixa igual após o nosso desencarne. Por hoje é isso. Se você veio comigo até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal, seja muitíssimo bem-vindo e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço, muita luz e até já!